Viajar, conhecer novos lugares, novas línguas, culturas diferentes é algo prazeroso. Mas alguns cuidados devem ser tomados para que a viagem não vire um desastre. Um deles é o cuidado com a própria saúde. Você já pensou em procurar um médico antes de viajar? Muitas pessoas não sabem a importância de ter a orientação de um profissional da saúde antes de fazer uma viagem. Há uma série de cuidados que devem ser levados em consideração. E o objetivo é orientar os viajantes para a prevenção das principais doenças que podem ocorrer durante o período do deslocamento e a estada do viajante no local de destino. Assim como tratar algumas complicações que o viajante pode adquirir no retorno dele. Segundo o infectologista, a medicina de viagem ainda não é muito procurada, o que faz com que muitos adquiram graves doenças. A medicina de viagem, infelizmente, ela não está ainda na rotina dos viajantes. O que a gente vê é que, na grande maioria das vezes, as pessoas viajam e até para locais assim, distantes, exóticos, sem qualquer preparo. Isso nos preocupa bastante. A gente ouve falar assim, com bastante frequência de pessoas que vão para a África e voltam com febre. E a gente sabe, a gente que trabalha com medicina de viagem, sabe que o viajante que foi para a África e voltou com febre, a gente sempre tem que pensar em malária. Muitas vezes o diagnóstico ele é protelado pela falta de cuidado da consulta pós-viagem. E ele faz um alerta àqueles que estão na terceira idade. Para as pessoas com mais de 60 anos, nós devemos redobrar os cuidados, porque a chance dessa pessoa ter algum problema de saúde, como hipertensão, diabetes, problemas de tireoide, reumatismo, é maior do que a chance de em pessoas mais jovens. Então essas pessoas elas têm que estar com essas condições muito bem controladas. Tem que fazer um planejamento, por exemplo, do número de medicamentos que ela deve levar. Ela deve também ela deve ser acompanhada pela receita, pela prescrição com os medicamentos. Caso haja algum questionamento no aeroporto, ela consegue comprovar que de fato são medicamentos para o tratamento da saúde. Quem pensava que para viajar bastava comprar a passagem e arrumar as malas, nada disso. Até levar umas picadinhas faz parte do processo. Algumas vacinas são muito importantes que o adulto geralmente não se preocupa. Sarampo, cachumba e rubéola, difteria, tétano e coqueluche. Hoje a gente sabe que sarampo e coqueluche são doenças que voltaram a circular, principalmente no exterior. A gente tem casos no Brasil, mas principalmente no exterior. Então ele já tem que sair vacinado daqui. Além das vacinas obrigatórias, febre amarela, meningite, algumas regiões da África é obrigatória a vacinação para meningite quadrivalente. Então essas informações são importantes. Não adianta a pessoa chegar na véspera da viagem e se vacinar. A vacinação não vai oferecer essa proteção imediata. Ela tem que, pelo menos, o ideal é que seria 30 dias antes da viagem. Ainda de acordo com a doutora Marilene, os cuidados devem ser os mesmos, tanto para viagens internacionais quanto nacionais. No Brasil, a gente tem conhecimento, mas quando a gente vai viajar para o exterior, às vezes a gente não leva em consideração, por exemplo, na América Central, para a América do Norte, algumas vacinas que são exigidas e que a gente tem que ter essa informação. Se a pessoa não tem muita liberdade para acessar na internet, o ideal é ir ao médico realmente para poder receber essa informação. Não é o caso de Dona Zilda Salles. Ela ama viajar e hoje aproveitou para tirar algumas dúvidas e fazer o próximo roteiro mais segura. Então, doutor Genael, eu estou pretendendo fazer uma viagem para a Europa e vim aqui pedir umas informações para o senhor. O senhor pode falar comigo o que eu preciso de prevenção, o que eu preciso fazer para a questão da saúde, quais são as providências que eu preciso tomar? Certo. Bom, a senhora, em primeiro lugar, é necessário que a gente conheça o estado atual de saúde da senhora. Como é que a senhora está, como é que a senhora está se sentindo, se a senhora está bem disposta, com uma saúde boa para poder viajar para o exterior. E se a senhora
tem alguma condição, alguma complicação da saúde, algum problema, mesmo que leve, a gente tem que verificar se está tudo sob controle. Por exemplo, algumas pessoas têm diabetes, toma medicamento ou faz dieta, ou as duas coisas, a gente verifica o nível de glicose para ver se está bem controlado e ver se permite uma viagem mais prolongada. A saúde dela está ótima, então com o que se preocupar? Como a senhora me disse que toma alguns medicamentos, a senhora tem uma saúde muito boa, né? Isso é bom. Mas a senhora toma algum medicamento para gastrite e para prevenção de osteoporose? Esses medicamentos a senhora não pode se esquecer de levar, de preferência acompanhado da receita médica. Como a senhora vai para a Europa, a gente tem que considerar em qual momento do ano que a senhora vai. A senhora falou que vai no final do inverno e início da primavera. É um momento que ainda está um pouco mais frio. Nesse momento, os vírus respiratórios, como da gripe, circulam mais. Então a gente tem que verificar como está a vacina da senhora contra a gripe e vacina contra a pneumonia também, que nós temos disponível na rede privada. Então são duas vacinas interessantes para a senhora receber. O tempo de permanência também é importante para a gente estabelecer uma estratégia para a senhora se adaptar melhor ao destino. Uma permanência mais prolongada, eu vou fazer orientações para a senhora se adaptar à mudança de fuso horário. A consulta rendeu e após ser atendida, a nossa viajante conta o que aprendeu. Foi muito proveitoso, eu gostei demais. Todas as orientações que ele me deu foram muito proveitosas, inclusive a vacina contra a pneumonia. Eu nunca tomei, nunca fui recomendada a tomar e eu achei importante. Ele me recomendou, não é? Porque países frios, né, é importante. E renovar sempre a vacina da gripe, né? Dona Zilda já tomava alguns cuidados antes de viajar, mas ela assume que não conhecia a medicina de viagem. Medicina de viagem, assim, específico? Não. Mas sempre, antes de viajar, eu procuro o meu médico, né? E já pego meus remédios que eu tomo, já levar já com uma quantidade que dá para eu ir e voltar tranquila. Eu nunca pensei em levar receita, nunca pensei nisso, não. Então, agora você já sabe. Assim que marcar o próximo destino, procure seu médico e faça uma boa viagem.